Serjão Foguetes, o Sacani, saiu do guarda-chuva do Flow Podcast e entrou para o Redcast, onde ele já estava lá quase que toda semana. Acho que talvez ele se sinta mais em casa. E já no Redcast, né, ele entrou num debate com um socialista sobre como funciona o capitalismo. Pelo menos esse é o clickbait do vídeo que a gente vai assistir agora. Eu não assisti ainda. Imagino que deva ser o socialista que está sempre no Redcast, que é o Gustavo Machado. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se teve treta mesmo? Ou se é só clickbait? Senta o dedo no like e bora pro vídeo. Ano que vem vai ter eleição. Pergunte pro seu político de estimação se ele tem um plano para o que fazer com as terras raras. Cara, meu sonho era num debate só pra perguntar isso pros caras. Porque eu vou te falar, ser bem sincero, eu acho que os caras que vão concorrer, eles não sabem nem o que é terras raras. Eu acho que eles nem sabem o que Só é. Só tu que sabe, Sérgio. Tem que ser todo mundo, né? Tem que ser o deputado, o senador. Tudo, de todos os níveis ali, cara. E ainda tem o problema do puro discurso, né? Eu falei do PBIA, essas coisas todas que nós estamos discutindo, o projeto do governo, lá tá cheio de frases, sabe? O Brasil precisa de soberania tecnológica. Tá da soberania, cara, enche o saco, ter né? a sua própria inteligência artificial. De soberania e agora, tal. Não, acho que a questão da soberania ela é concreta nesse sentido, né? Por exemplo, assim, se você vai para um sistema de inteligência artificial estrangeiro que vai manipular todos os dados públicos do Brasil, isso é meio loucura, né? Vê se os Estados Unidos deixaria isso acontecer, entende? Eu entendo. Cara, os Estados Unidos chegou a proibir os carros elétricos chineses, porque a galera pro governo americano, pra CIA, pro FBI, porque os caras podiam falar coisa dentro do carro e o aplicativo chinês catar o negócio e mandar pra lá, cara. Você acha que os caras iam pôr mais... eles pegaram e tiraram o TikTok, né, dos seus donos e entregaram para um bilionário dos Estados Unidos, né? Essa é a liberdade que a gente tem nos Estados Unidos. Uma IA... Os Estados Unidos não vai desenvolver a IA dele, não. Nós vamos comprar uma IA chinesa. Você acha que você não acontece? Inclusive, há uns 10 anos atrás, eu acho, pouco antes, 12 anos atrás, um grupo da Polícia Federal do Brasil conseguiu identificar e demonstrar espionagem digital do governo dos Estados Unidos dentro da Petrobras. Sim, na época da Dilma. Coisa escandalosa. E eles não estavam espionando só a Dilma e a Petrobras e segredos de tecnologia da empresa. Estavam espionando gente no mundo inteiro. Na época, a premier da Alemanha era Angela Merkel, se não me engano, também estava na lista. E tipo, aconteceu nada. Vida que segue, feijoada, bora pra lá que nada vai dar. Entenderam? Assim, esse é o país da liberdade, né, gente? Isso é verdade, podem pesquisar aí, inclusive me lembro que a pessoa da Polícia Federal chegou aí no Canal Livre uma vez, só porque foi o responsável por demonstrar. Mas isso aí não é difícil, não. Por quê? Porque dentro da Petrobras, isso aí eu lembro direitinho, foi quando eu tava trabalhando nessa época na área de petróleo, foi um problemaço pra gente, porque é o seguinte, boa parte das empresas que prestam serviço dentro da Petrobras são empresas americanas. Sim. E no meio lá do dia a dia do trabalho, às vezes vamos supor que você é um engenheiro da Petrobras, você chega pra mim e fala assim, Sérgio, cara, leva esse dado aí, você trabalha nisso aí, depois você me devolve, entendeu? Sim. Na verdade, o cara tá enfiando o dado num computador americano. E na hora que eu chego na minha empresa lá, eu ligo na rede americana, na intranet da minha empresa, entendeu? E aí isso aí virou uma confusão, tanto que proibiram a gente de usar laptop da nossa empresa. Isso aí, cara, foi um caos. Foi um caos esse negócio aí dessa espionagem. Foi uma espionagem mesmo, entendeu? Sim. Mas era uma espionagem porque era como... Espionagem industrial, né, gente? Faz parte também. Porque a gente tem que entender que o capitalismo funciona assim. Sabe esse papo de livre iniciativa, de inventividade? Não é essa a história do capitalismo. Se você pegar a história, por exemplo, das Big Techs, é muita espionagem industrial, é um furando o olho do outro, roubando tecnologia do outro, que trabalhou na empresa X, levou para a empresa Y, lançou primeiro, é cheio dessas histórias, saca? Tem história assim, envolvendo o Steve Jobs, se eu não me engano, eu tô puxando a memória aqui, mas um lance com a Xerox, tá? Se eu não me engano, relativo ao mouse que ele se apropriou. Tem uma outra parada, posso estar confundindo as coisas, mas pesquisem aí para melhorar o entendimento do que eu estou falando. Tem história também do Bill Gates, tá? Ele chegou a lançar o Windows no Japão, tá? Também para conseguir, vamos dizer assim, ter o controle, né, daquilo que ele estava lançando no mercado, uma vez que também envolvia outras empresas que estavam naquela corrida. É uma roubalheira, esse papo de que foi uma ideia, uma garagem, normalmente é a garagem do Pentágono, tá? E um furando o olho do outro, pura espionagem industrial. E reparem, neste caso concreto que eles estão falando aqui, nós estamos falando do Estado fazendo isso em benefício das empresas do país. Isso é puro suco do capitalismo, onde o Estado serve de apoio para o desenvolvimento
e reprodução do capital. Portanto, em benefício dos capitalistas. Funcionava o negócio. Isso aí mudou muito. Nossa, cara, isso aí é uma trabalheira pra nós, que eu vou te falar. Mas isso aí, essa parada levou aí. o nível de segurança. Só um ponto, Júnior. Eu acho esse argumento, cara, de que o Estado gasta mal. Primeiro, eu não duvido que gaste mal. Mas por várias razões. Agora, é um argumento muito fácil e simples, porque ele não tem um parâmetro de comparação. Porque a iniciativa privada, por definição, você assume que aquilo é capital alheio e foda-se como o cara gasta. Então você não vai comparar, por exemplo, como aconteceu a coisa no Estado, no governo e tal, com, sei lá, as americanas. Será que foi bem gasto as americanas? Ela gastou bem ao longo das últimas décadas, por tudo que a gente viu acontecer? Os donos foi bem. Isso é uma bobagem. Eles conseguiram pegar um dividendo bom aí ao longo porque, na verdade, é uma fraude, né? Então, assim, também tá certo o Gustavo nesse ponto. Acreditar que o capitalista vai sempre fazer a melhor alocação de recursos é uma bobagem. É uma bobagem. O que eles fazem de merda não tá no gibi. Entende? Decisão errada, má alocação de recursos e fraudes. Né? O caso da Americana é uma fraude. Eles viram que o negócio não estava dando para tirar o volume de dividendo que eles queriam, eles transformaram empréstimos em dividendos. Ou seja, prejuízo em lucro. E foda-se. Foda-se. Né? Maior escândalo financeiro da história do Brasil, ninguém foi preso, não aconteceu nada, nem o nome deles é alvo de chacota, eles não são chamados de bandido, é tudo granfino. E essa é também a tônica do capitalismo. De um bom tempo. Então aí, solto. Mas eu tô dizendo assim, porque o Estado, como ele tem essa faceta de público, embora eu acho que na prática ele é muito mais privado do que público, mas ele em tese representa o público, então as pessoas vão questionar e podem questionar. Agora o privado está proibido de questionar, você tá entendendo? Porque, se na empresa do Lema lá, não, isso daí, ele gastou mal, é o problema eu sou do a Lema. favor, eu sou da galera do Bitcoin 100% nesse caso. Tinha que quebrar, era tudo. Tinha que quebrar Americanas, tinha que quebrar o sistema bancário, o subprime de 2008 tinha que quebrar todas as outras empresas que estavam... O que ia acontecer, Júnior? Vamos supor, vai. Se em 2008, na crise do subprime, o governo dos Estados Unidos não tivesse gastado lá, sei eu, 2 trilhões de dólares para salvar a porra toda, o que teria acontecido? É só deixar quebrar. O que aconteceu em 29? Foi isso. Foi exatamente isso. Num mundo de padrão ouro, não dava para o Federal Reserve fazer o que ele fez em 2008. O que houve? A gente teve uma década de depressão. Uma década. Saca? A galera não sabe o que é a paralisia da economia capitalista. Eles não têm noção do que é. Entende? Outra coisa, eles não têm noção que o Bitcoin só existe em cima do dólar. É uma outra grande bobagem. Ele não concorre com o dólar. Entende? Ele é um complemento ao dólar. Não é uma moeda, é um ativo que depende do sistema dólar para funcionar. Quebra o sistema dólar, quebra o Bitcoin junto. Ali alavancadas e tudo mais. O que aconteceu em todos esses exemplos? Em 2008, salvaram os bancos americanos e tacaram uma ajuda que quem tá pagando até hoje é a população americana. Claro. Mentira, não, bobagem, isso é mentira, Júnior. Que bobagem, tchê. Nada a ver. Isso aí virou dívida pública e foda-se. É isso, simplesmente virou dívida pública e nada acontece feijoada. Salvou a crise global que depois chegou aqui em 2014, 2013, mais ou menos, até 2018, ali, aquele período final de Dilma e Temer e tal, foi justamente também a população, entendeu? Que é inflação, desemprego, crise, congelamento de preços lá, artificial da gasolina, e etc. que a Dilma fez, tudo aquilo por causa daquilo que aconteceu na economia global e o que aconteceu nas americanas, quebrou fornecedor, quebrou as empresas que prestavam serviços, né? Olha só o raciocínio do cara. Então, o problema das americanas foi a crise de 2008, que é culpa do Estado. Não. Quem fazia manutenção dos computadores, né? Tudo isso quebrou. Né? E o varejo, por incrível que pareça, no Brasil, ele se tornou, ao invés de se tornar um negócio que é baseado na compra e venda de produtos e enfim, vestuários, móveis, essas coisas todas, agora é um negócio baseado no crédito. Então, assim, a Americanas deixou de ser um negócio de varejo para ser uma espécie de financiadora. A pessoa chega lá para comprar o iPhone, ou sei lá, a TV, o computador, ela não tem dinheiro de comprar um negócio 3.500 ao vivo. Mas se você fizer 24 vezes... Não, mas 350... isso é a essência do capitalismo também. Sabe o que acontece? Eles têm um custo operacional muito alto. E para conseguir manter o nível de preço em função da concorrência desses grandes conglomerados,
eles não se financiam só vendendo nas suas lojas. É a mesma coisa que vários outros setores da economia capitalista. Então eles têm as lojas, geralmente, para bancar o custo operacional. Onde é que eles lucram? Eles lucram quando eles começam a extrapolar suas funções para além do varejo, como o caso funções bancárias. Isso é cheio de casos. Assim, um caso bastante clássico é o caso da indústria automobilística, né, que eu sempre digo que é um bom termômetro para a gente entender a dinâmica da economia capitalista. As empresas, elas não vivem da venda de carros. Não. A margem é muito pequena, o custo é muito alto. Eles não vivem da venda de carros. Do que eles vivem? Ou das financeiras, dependendo do mercado, que elas têm, para financiar seus carros e ganhar no juro, ou das peças de reposição. Muitas vezes os carros são vendidos no prejuízo. O mercado brasileiro é um pouco diferente, porque aqui a margem de lucro existe, tá? Mas de maneira geral é só um exemplo do que eu estou tentando dizer. Isso também é uma faceta do próprio capitalismo. Quanto você paga? Você não faz? Aí o lucro da operação não tá mais no produto, tá agora no financiamento que a pessoa faz. Sim. E é por isso que elas continuam sobrevivendo. E foi esse tipo de questão, por exemplo, a fraude das americanas que desencadeou essa questão. Então, Mas na verdade eles estavam, na verdade, ali, tá, não pagando fornecedores, tá, e usando crédito para dividendo. Entre outras barberagens que com certeza não foram erros, tá? Ali foi de caso pensado mesmo, foi uma fraude bilionária e eles usaram a prerrogativa de serem bilionários por trás da fraude e que, portanto, são intocáveis pela justiça. E ninguém acha problema no crime do bilionário. Se eles quebraram vários pequenos fornecedores, classe trabalhadora, dane-se. Dane-se. Ninguém se importa com o crime do bilionário no Brasil. Não se importa. Não é nem só no Brasil, vai no Brasil e no mundo capitalista. Teve muita empresa que quebrou, teve muito credor que quebrou, teve gente que pegou empréstimo também, e essas empresas que estavam precisando continuar a movimentar o capital de giro da empresa, só que Americanas não pagava, eles pegavam empréstimo, e aí pagaram nada do empréstimo porque nunca receberam e nunca vão receber. Tá aí. E olha só de quem que nós estamos falando, hein? O Lema, o Sicupira e o Teles foram por décadas considerados o papa dos grandes empresários brasileiros. Os três mais ricos do Brasil, pelo menos o Lema. Mas aí tem que dar moral para eles mesmos, porque esse é o modelo de grande empresário. Ninguém fica bilionário sem fazer muita falcatrua pelo caminho. Entendeu? Você já tem que nascer rico e ainda assim ser um grande falcatrua. Isso é o exemplo do grande empresário. O grande empresário, ele é, antes de mais nada, um grande falcatrua. Só que não é isso que eles falam nas palestras que eles vendem, né? O que eles contam não é o que eles fazem. Tá? O Lema liderou como mais rico na boa parte aí do tempo, proprietários da Ambev. Depois do problema com as americanas, adquiriram a Embratel. E antes das americanas explodirem, eles normalmente eram as figuras de referência dos youtubers brasileiros que fazem autoajuda financeira. Todos eles referenciavam Teles, Lema, Sicupira. Né, que controlam, são acionistas controladores, tá? É menos de 50% das ações, mas não se enganem, o mercado acionário não funciona assim. Hoje se controla uma empresa tendo 20% das ações. Uma coisa é você falar assim, não, eu tenho 20% de uma empresa, mas quem é esses 20%? É do Lema. Aí é outra história. Quem comanda é ele. Aí, cara, por que, por exemplo... depende também do tipo de ação, né? Porque tudo no Brasil também é foda, porque é tudo contaminado, a gente já passou por isso. Não, mas você vai concordar comigo que nos Estados Unidos tá todo mundo na cadeia. Nos Estados Unidos bota o pessoal na cadeia. Rapaz, cara, eles iam estar na cadeia, e talvez com uma bala na cabeça, na China. Nos Estados Unidos eu duvido. Nos Estados Unidos eles abafam esse tipo de caso. Bilionário preso nos Estados Unidos da onde, mano? Que planeta que o Júnior vive, cara? Crime financeiro lá da cadeia é fácil. Sim, pode ser. Agora veja o que aconteceu na crise de 2008 e 2009. General Motors quebrou na crise de 2000. Inclusive ela mudou a pessoa jurídica. A nossa base de dados aí, costumamos achar os dados da General Motors de 2008 para trás, porque é outra pessoa jurídica, mas achamos. Ela quebrou, o Estado foi lá, comprou as ações da General Motors pelo valor que ela tinha antes da crise, que já não estava valendo mais nada, porque uma empresa falida não vale nada, comprou as ações, subsidiou, recuperou a empresa e revendeu pelo mesmo valor as ações pelos mesmos proprietários de antes. Tá entendendo? Eu sei que isso está, entre aspas, nas margens da legalidade, você tá entendendo? Mas para mim isso é uma legalidade tão bizarra como era legal ter escravo no período da escravidão, você tá entendendo?
O que nós somos comunistas batendo na tecla é isso. Eu acho que tinha que ter quebrado a General Motors também. Que vai ter gente perdendo quebra emprego. Quebra tudo, quebrar a economia, e tá quebrando até hoje a economia por causa disso aí, e os donos também. Sabe que isso é um debate velho, cara. Isso é o debate lá do Hayek com o Keynes. O imbecil do Hayek dizendo tem que deixar quebrar mesmo. Aí o Keynes vai dizer, então nós vamos tudo morrer. Nós vamos morrer, porque não vai ter produção, vai paralisar tudo, nós vamos morrer de fome. Nós não sabemos voltar pro campo produzir de maneira servil. Não dá pra voltar no tempo, nós vamos morrer. Esperar é morrer, vamos purgar. Não deixa as empresas ineficientes quebrarem, porque nós vamos purgar. Aí vão ficar só as eficientes. Né? Ainda bem que pelo menos o Keynes ganhou aquele debate, né? Porque senão a turma tinha morrido de fome naquela época. Mas é que foram salvos, né? O governo, porque aí os caras salvam, eles elegem aquelas queridinhas lá, né? E vão salvando. Estratégicas. Quebrou o Lehman Brothers. Quando foi quebrar o Citigroup, já não deixaram quebrar. Salvaram a GM, mas salvaram a Chrysler também. Né? Fazendo todo o meio de campo da venda para Fiat, né? Porque eu não me lembro se foi vendido para Fiat ou para Mercedes, não lembro. Mas também teve o dedo deles para impedir a Chrysler de quebrar na época. Vai ter quebrado. Vai ter quebrado agora. A Boeing era pra ter quebrado. Os Estados Unidos vai deixar a Boeing quebrar? Nunca. Não vai, e eu não estou favorável que a empresa quebre. Agora, o que a gente vê é o Estado injetando muita grana para salvar a empresa, mantendo os mesmos proprietários. Você tá entendendo? O problema da GM, na minha opinião, não é que a empresa foi salva. Eu tô favorável que a empresa fosse salva. Ali você tem conhecimento acumulado de um século. O problema é manter os mesmos caras que levaram agora, o dinheiro que estatizar, pô. Salvando um grupo de acionistas que continua sendo os Estado donos da empresa. Começasse a compor o modelo de decisão, não tem problema na sua visão. O que você chama do Estado começar a compor o modelo de decisão? Porque, por exemplo, a premissa é justamente essa, que não adianta você continuar mantendo as mesmas pessoas lá e injetando dinheiro de outra pessoa, certo? Seria o Estado manter por exemplo, o Estado ele poderia ter poder de veto. Nós vamos fazer isso aqui. Aí o Estado chega e fala, isso aqui a gente não vai fazer. Ele tem poder de veto. E tem poder. Isso aí não precisa nem ser marxista como eu. Ele tem que ter poder de veto no... Por exemplo, o governo brbrasileiro ele podia vetar a venda da Embraer para a Boeing, por exemplo. Ela tinha lá uma Golden Share que permitia eles vetarem. O Bolsonaro falou, não, pode ir, vai que é sua, né? Mas eu não acho que a coisa se resolve simplesmente por estatização. Por isso que a gente briga com uma sociedade diferente. O grande problema do Estado que a gente tem é que uma estrutura estatal, ela formalmente é um Estado onde todos podem potencialmente participar, mas ela é uma estrutura estatal que ela é alimentada em todos os seus poros por toda uma estrutura de quem tem capital, de quem tem dinheiro. Né? É por isso que as pessoas não participam da gestão das coisas, elas não tomam decisão. A decisão que a gente toma é ir lá apertar duas teclazinhas ou antes assinar um papel de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, de algo que depois não faz parte da nossa vida. Né? Não há, então, a gente é uma estrutura de sociedade onde as pessoas produzem tudo, mas elas não participam do processo de distribuição. O processo de distribuição é feito via mercado e é controlado por quem tem capital e por essas vias alimenta o Estado. Então é óbvio que você vai ter um Estado que vai ser disfuncional, que vai atuar em nenhum sentido específico. Disfuncional para o trabalhador, altamente funcional para a classe burguesa, porque o papo todo até agora é sobre isso, né? O Estado acudindo às empresas capitalistas e defendendo a reprodução do capital. Então, assim, claro, ele vai ser muito ineficiente para nós, classe trabalhadora, e muito eficiente para eles, classe dominante. E vai ser tensionado pelas forças do capital que são maiores dentro do Brasil, que no Brasil não é quem domina a tecnologia, não são esses setores do capital não estão aqui, eles fazem pressão lá nos Estados Unidos. O Trump está lá anunciando, para manter a hegemonia dos Estados Unidos, 500 bilhões de dólares no próximo período de investimento em IA. E lá eles são pressionados para isso. Se pegar o mercado norte-americano, o setor que cresceu... Isso é a seu favor. Sim. Agora, de salvar uma empresa... Cara, tem que deixar a empresa quebrar, que isso faz parte do processo. Mas, Júnior, você não pode esquecer, cara, que uma empresa não é só uma entidade financeira. Uma empresa como a Boeing, a General Motors, qual era o grande problema da venda da Embraer, que muitas pessoas não refletiram? Eles falaram assim, a Embraer já é uma empresa estrangeira, que a Embraer é capital aberto, né? E cerca de 60, a última vez que eu vi, a maioria das ações são ações estrangeiros, e é verdade. Só que a empresa é sediada aqui, ela responde juridicamente aqui. Os engenheiros que têm aquele conhecimento acumulado por décadas estão aqui. Se o Brasil perde a capacidade de fazer um avião, aí você teria que redescobrir a roda e passar mais 30 anos para você voltar a ser capaz de fazer isso. Toda a cadeia é produtiva, gente. Toda a cadeia é produtiva. Entende? Então, além de serem dezenas de milhares de empregos em toda a cadeia produtiva, é uma cadeia produtiva sofisticada, complexa, portanto de maior produtividade, que paga melhores salários. Entende? Para você que chegar lá na ponta e produzir um avião, pensa a quantidade de coisas que você tem que produzir no meio do caminho. Então é uma alta complexidade. No caso da GM nos Estados Unidos é a mesma coisa. A galera não tem noção do que é o tamanho de uma GM na economia dos Estados Unidos. O nível de encadeamento na economia dos Estados Unidos. Imaginem a quantidade de fábricas
de componentes para os carros da GM. Empresas que não são do mesmo grupo, mas que atendem esse grupo. Aí pensem nas lojas de autopeças, aí pensem nas revendas, aí pensem nas oficinas. Quer dizer, é toda uma cadeia que, se você deixa uma empresa do tamanho... Sabe, no capitalismo tem inclusive uma expressão, né? Grande demais para quebrar, né? Big to fall, né? É grande demais para quebrar. Ou seja, é quando uma empresa ela é grande demais que ela simplesmente não pode quebrar, que ela leva a economia junto. Entende? Então não é nenhuma opção deixar quebrar. Não é uma opção. Se os Estados Unidos não tivesse salvado a General Motors, o problema seria muito maior do que simplesmente digitar lá no computador os créditos necessários para salvar a empresa. Porque o custo fiscal é zero. É digitar no computador. Quanto é que precisa? É 10 bilhões? Toma aqui, 10 bi. Enter. Tá salva a empresa. O custo é de alguém digitar no computador. O problema é a autorização legal para fazer isso. É uma autorização legal para fazer isso. Havendo essa autorização legal, é digitar num computador e tá salva a empresa. Se você comparar o custo de fazer isso com o custo de uma empresa do tamanho da General Motors quebrar, e outra, a General Motors não é uma empresa dos Estados Unidos. Isso leva a economia global à bancarrota. Quantos mil funcionários tem a General Motors do Brasil? Quantas fábricas de autopeças? Quantas lojas de autopeças? Quantas concessionárias? E assim como no Brasil, em todo o planeta. Não dá para quebrar uma empresa dessas. Simplesmente, isso não pode estar sequer em cogitação. Em 29, quebraram as empresas porque eles ainda não podiam fazer o que eles fazem hoje, que é digitar no computador e salvar a empresa. Na real, já dava meio que para fazer isso. Já tinha alguns países tentando fazer isso, mas eles ainda estavam insistindo no tal do lastro da moeda, que já era muito mais fake do que real na época, mas ainda era bem mais real do que é hoje, que a galera já chutou o balde há muito tempo, pelo menos desde 1971. E a Embraer só tem uma. Esse é o problema. E os Estados Unidos, Boeing também. Só tem uma. É que no caso dos Estados Unidos, até chegar na Boeing, outras quebraram. Entendeu? Ou várias empresas ficaram pelo caminho. Os fornecedores, outras quebrariam se ela quebrasse. É porque ali a crise começou lá. Eu tô dizer de concorrentes da Boeing. Existe um concorrente da Boeing. Sim, mas eu tô dizendo que durante o processo... Só tem um concorrente da Boeing. Só um. Tô louco, cara. Comercial, mas, por exemplo, no setor militar, a Boeing é muito forte no setor militar. Claro. Tem a Lockheed Martin, tem a Northrop Grumman. Aí tem uma série lá. Todas essas aí que estão... Avião comercial de grande porte é Boeing e Airbus. Tá? Aviação executiva, não sei se ainda existe a Bombardier, mas tinha a canadense Bombardier e a Embraer. Também faz avião executivo, se bem que a Embraer também tem a aviação comercial. Aí você vai pro setor militar, bom, aí vai ter outras empresas, mas aviação comercial é isso aí. Que são empresas também que são queridinhas, o pessoal chama de queridinhas da América. Os caras não deixam uma empresa dessa quebrar. Essas consolidadas, todas essas, ao longo dos anos, até se chegarem lá em se consolidar, várias empresas deram certo e outras empresas deram errado. Sim. Isso aconteceu também no Japão. No Japão... E elas foram se comprando também, né, cara? A Toyota deu certo. Mas quantas concorrentes não deram errado? Entendeu? A Samsung deu certo na Coreia. Mas outras empresas também deram errado. Então, esse é o processo, entendeu? De criação. Para algumas que sobreviveram, você fala que é tipo uma seleção natural das empresas. Seleção natural. Aí o cara mete uma Samsung, cara. Mano, você tem noção do que o Estado fez pra Samsung virar uma gigante global? Tem uma teoria da evolução aplicada na empresa. Aí o que o governo faz normalmente quando vai salvar essas empresas? E aí vamos supor, tem que salvar. Essa empresa vale a pena salvar porque é um erro de gestão. É aquele exemplo, né? Você tira o carrapato e não mata a vaca. Certo? Porque a vaca tá dando leite. Aí beleza, tudo bem. Eu vou lá e vou aplicar o remédio e vou matar o carrapato. Então a partir de agora ela tem uma sobrevida. Porém, a partir de agora eu faço parte das decisões. Eu tenho que tomar decisões. Falou, né? Tá, mas o problema é que aqui o cara não salva a empresa, ele salva os empresários. Salva os empresários. Esse é que é o erro. Esse é o problema. O cara tá pondo dinheiro na mão dos empresários e não querendo salvar a empresa. Ele não tá nem aí pra empresa, pra empresa, né, nesse sentido. Ele quer salvar os caras aí que você falou. Ele quer o que é pior, né, cara? No caso das americanas, é uma empresa que não produz um parafuso, não produz nenhum tipo de cadeia produtiva que preste, paga péssimos salários,
é facilmente substituída. Aliás, a sua substituição ainda poderia colaborar para desconcentrar o mercado. É o tipo da empresa que, olha, não sei nem se necessitaria salvar. Talvez desmembrar para salvar os empregos, regionalizar, enfim, sei lá, dava para fazer outra parada. Nós não estamos falando da Embraer, não estamos falando da Petrobras, nós não estamos falando da WEG, não estamos falando das nossas grandes e boas empresas. Nós estamos falando de uma lojinha de bugiganga, galera. Vamos falar no português bem chulo, de uma lojinha de bugiganga. Mas aí os caras salvaram justamente os empresários. Talvez esse empresário. E a sociedade porque eles estão enrolados por outro lado, com tal, entendeu? Porque é tudo, cara, o negócio tá tudo emaranhado, vou dizer assim. E o mercado, cara, é um critério totalmente distorcido de avaliação. Eu vou te dar um exemplo concreto aqui para ilustrar isso. Também vem da minha área. Na nossa época, os desktop, que hoje as pessoas não estão usando mais desktop, acho que só eu que uso, eu detesto notebook. Eu uso desktop também, eu uso desktop também. Opa. Qual o processador mais hegemônico dos desktop aí ao longo das últimas décadas? O processador mais usado? É o Intel, né? Intel. Não sei se você sabe, a Intel, ali na virada dos 80 para os 90, se você comparasse, por exemplo, um processador da Intel na época com um da Motorola, a Motorola era muito superior. A arquitetura muito mais bem desenhada. Qualquer pessoa especialista em computação e tal, que fosse comparar naquela época o processador da Intel com o da Motorola, ia falar, cara, não tem nem como comparar, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é um bom processador. Por que a Intel vingou? A IBM queria lançar o seu computador, seu desktop. Só que a IBM não botava fé nesse trem de desktop. A IBM achava que seria só os supercomputadores que iriam vingar no futuro. O desktop era uma coisa que não tinha futuro. A computação caminharia para computadores cada vez maiores, com maior capacidade de processamento e em menor número. Só que como ela era a IBM e tinha umas empresas lançando desktop e estava vendendo bem, eles falaram, nós, a IBM, não vamos deixar de lançar o nosso com a nossa marca IBM, mas a gente vai terceirizar tudo. Então, processador aí, a gente, escolher a Intel. Sistema operacional, escolher o DOS. E esses PCs venderam tanto, mas tanto, que isso deu um capital para a Intel, que era 10 vezes maior que o da Motorola. Tanto que era um dilema. O meu curso de computação, essa parte que a gente ia estudar a parte de hardware, né? Era terrível a gente estudar o processador da Intel, porque ele era um processador que o projeto base era um projeto bosta, mas que eles tinham tanta grana que eles conseguiam fazer aquele projeto, que o desenho dele era terrível, ficar muito bom o funcionamento, porque foram jogando dinheiro. Injeta grana, injeta grana. E eles não podiam mudar o projeto base, porque senão ia ter incompatibilidade de um com o outro. Então essa porcaria ia sendo propagada. Preservada para sempre, né? E o Windows muito parecido. Até que eles fizeram o Windows NT, que eles criaram do zero, deu problema, criaram o XP, que misturaram o antigo com o novo. Tô dizendo isso só para dizer o seguinte, é falso essa ideia de que o mercado vai privilegiar sempre o melhor projeto. Existem circunstâncias completamente arbitrárias, como essa. A IBM escolheu o processador da Intel, até porque ela não estava nem aí para o PC. E essas empresas que ela escolheu ficaram maiores que a IBM, inclusive. Intel, Microsoft, etc. Então, esse é um outro dos grandes problemas, porque esses resultados imediatos, eles geram para a empresa uma força que se torna maior do que qualquer projeto tecnicamente bem feito, que é capital. O fator de ser o primeiro, né? O fator de ser o primeiro que explodiu. Que às vezes tem a ver com aspecto... A galera tem que entender o que significa barreiras à entrada, tá, gente? Barreiras à entrada. Geralmente é capital. Mas não só, mas mesmo quando não é capital, ainda é relacionado a capital. Tá? Por exemplo, dependendo do setor, setor de alimentação, caso do Walmart, como é que você vai concorrer com uma gigante global como a Walmart? Como é que você vai entrar nesse mercado? Quando você estiver entrando nesse mercado, o Walmart vai te quebrar, antes mesmo de você ser qualquer tipo de ameaça. Porque ele consegue fazer preço, consegue trabalhar no prejuízo, com algumas unidades, onde você está entrando, você não consegue competir, você sai do mercado, você não entra. Mercado de automóveis, aliás, isso é um problema que as montadoras chinesas estão enfrentando. Como eu falei antes para vocês, a maior parte das empresas de automóveis não ganham dinheiro vendendo carro, elas ganham vendendo peça. Mas aí elas têm que ter o quê? Elas têm que ter já uma frota na rua, que vai fazer com que eles vendam a peça. No mercado de novos carros elétricos, você ainda não tem essa frota na rua que vai comprar peça. E você tem uma engenharia diferente também em relação às peças de substituição. Então, se não é o governo da China subsidiando forte as suas empresas, eles sequer poderiam entrar nesse mercado. Isso é barreira à entrada, gente. Geralmente a barreira é capital. O que o Gustavo está explicando aqui é, olha, a IBM tinha todo o apoio do Estado nos Estados Unidos para se colocar neste mercado, todo o subsídio possível. Então eles escolheram lá os parceiros para montar o seu produto, né, o seu projeto de ganho de mercado, e ganharam grana para fazer isso. Aí a concorrência não tem como
participar desse mercado porque não tem o volume de capital necessário para entrar nessa disputa, mesmo que tenha uma tecnologia superior. Barreiras à entrada. Mesmo caso a indústria de petróleo e gás. Você vai botar uma petroleira, é isso, para concorrer com as gigantes internacionais? Quantos bilhões você vai ter que investir até começar a dar lucro? Você vai conseguir segurar anos investindo bilhões? Não, você não vai fazer isso. Barreiras à entrada. Fortuitos, inclusive. Né? Só que depois que já explodiu, isso te dá um capital que te dá vantagens sobre todos os outros concorrentes, inclusive para comprá-lo. Tá? Não estou dizendo que é sempre assim, não. Por exemplo, máquina de busca, de fato, a máquina de busca da Google era muito superior a todas as outras. Os caras usaram na época, tiveram a ideia de dar prioridade nos sites baseado em outros sites que o referenciavam, e ninguém tinha tido essa ideia antes. Eu já estudei uma vez como o KD funcionava, quem é da minha época KD era o primeiro, né? Deve lembrar do KD, que era terrível. Não sei se era o primeiro, mas foi o primeiro a se popularizar no Brasil, né? Era um buscador, lá na época da internet a pé, né? Que era muito mais popular que o Google. O Google, aliás, não existia, chegou depois. Né? Porcaria. Você fazia uma busca lá, aparecia 10 ocorrências, eu ficava mesmo feliz, aí você clicava, link quebrado, site fora do ar, clicava no segundo, link quebrado, site fora do ar. Então o sistema da Google, de fato, era bem melhor. Mas aí o que aconteceu? A Google foi com tanto capital, que hoje qualquer empresa de computação que surge dentro mais ou menos dos domínios que ela atua, ela vai lá e compra. Não, por isso que... Imediatamente. Aí vamos supor que a Google quebra, por algum motivo. Não é bom que a Google quebre, que aí as outras empresas menores vão ter a oportunidade de emergir? Não, cara, mas porque tá todo o conhecimento que a Google tem, você acaba, entendeu? Você pode salvar a Google, você não pode salvar o empresário da Google. Mas você tá falando do segredo de tecnologia? O segredo do conhecimento, tudo. Segredo do conhecimento. Claro, Júnior. Por que o Brasil não consegue hoje, se o governo brasileiro falar assim, ó, suponhamos que o Brasil aí, sei lá, terras raras, royalties do petróleo, fez um caixa aqui de $1 trilhão, uma coisa absurda, e aí ele fala assim, vou criar uma montadora de automóveis. Ele não cria, ele não tem o conhecimento. Vou criar uma fábrica de semicondutores. Não cria, porque não tem conhecimento. Aí eu acho que eu discordo do palestrinha. Se tu tem $1 trilhão, tu contrata os caras que têm o conhecimento. Entende? O Elon Musk tem feito isso. Levou um monte de engenheiro para SpaceX, para Tesla. Grana. Claro que isso é uma barreira também. Lógico, expertise, né? Know-how é uma barreira, sem dúvida. Mas eu não sei se é uma barreira tão forte quanto o capital. Acho que tendo capital, você vai ter alguma dificuldade, mas é isso aí, você resolve. Claro, tem algumas questões, por exemplo, nenhuma empresa de petróleo, independente do dinheiro que tenha, vai conseguir extrair petróleo do pré-sal. Isso é um conhecimento que só a Petrobras tem. Mas por quê? Porque é uma questão muito específica, né, de uma tecnologia desenvolvida dentro da Petrobras. Né? Alguns setores do conhecimento ainda vão ter isso. Por quê? Porque é uma questão de monopólio do conhecimento mesmo. Você vai ter que tirar as pessoas de dentro da Petrobras para conseguir ter acesso à expertise de extrair petróleo do pré-sal. Mas se você tiver muita grana, você também tira os engenheiros de lá. É um pouco mais difícil, mas você tira os engenheiros de lá. A transferência de tecnologia não tem como fazer dentro da iniciativa privada? Nunca que transferem. Isso aí é segredo, gera guerra. Isso aí gera guerra. Nunca que transfere. Você vê que as acusações do Trump com relação à China é de roubo de tecnologia. E eles fizeram algumas transferências de tecnologia para coisa que eles consideravam que não era estratégica, tipo o setor carro a combustão básico, com as empresas chinesas ali. Hoje isso é considerado pelos Estados Unidos as maiores burradas que eles fizeram. Né? A parte a combustão, porque era proibido, por exemplo, a Volks entrar na China, mas a Volks chegava lá, fazia uma parceria com a SAIC Motors, elas faziam uma joint venture, a SAIC Motors vinha com capital inteiro e a Volks com a tecnologia. Né? A China fez isso, mas mesmo esses casos é porque os Estados Unidos avaliavam naquela época, Estados Unidos, Alemanha, com a Volks, Coreia do Sul, com a Hyundai, Japão, avaliavam que não era uma tecnologia estratégica. Tecnologia estratégica, meu amigo, você bota na cadeia o dono da empresa no dia seguinte que ceder tecnologia para o país adversário. Esse é um dos grandes equívocos que tem das pessoas hoje. As pessoas pensam que assim, o dinheiro cria qualquer coisa. Então, por trás do dinheiro tem conhecimento, tem técnica acumulada ao longo do tempo. E o monopólio do capital hoje é baseado... Mas aí depende do Estado para fazer isso. E se o Gustavo falou, eu concordo, eles fazem isso mesmo. Quando há uma burguesia nacional a ser defendida. Entende? Por exemplo, caso brasileiro concreto aqui da Embraer que a gente estava falando agora. O Bolsonaro deixou vender. A tecnologia, o know-how, a expertise para produzir o trem de pouso do KC-390 só
a Embraer tem no mundo e é revolucionário. Entende? Nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos não deixaria vender. Isso seria tratado da maneira que o Gustavo está falando, mas também temos que entender a questão geopolítica por trás disso. Que país está autorizado a fazer isso, a não deixar vender, e que país esse tipo de coisa passa sem maiores problemas. Né? A gente não perdeu a Embraer por sorte. Por sorte. Tá? Porque o Bolsonaro já tinha entregado. Mas é isso, assim, caímos no bait, caímos no clickbait, não teve climão nenhum aqui, nem debate. O Sacani estava pianinho na frente do Gustavo Machado e eles convergiram na maior parte do tempo e eu convergi junto também. Tá? Mas acho que deu pra gente falar algumas questões bacanas e interessantes aí a respeito de fato do funcionamento do capitalismo, porque o capitalismo é isso, tá, gente? O capitalismo é esse papo de livre concorrência, sabe, de inovação, isso é uma grande bobagem. O capitalismo é isso, é o Estado financiando a inovação e defendendo as suas empresas e garantindo ganho de mercado em escala global para as suas empresas. O capitalismo é isso, tá bom? Não é esse papinho de jardim de infância aí que a gente vê o liberalzinho médio falando na internet, belezinha? Era isso hoje. Então, se você gostou, muito importante, hein? Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar um comentário no vídeo, não esquece de conferir se está inscrito no canal, se as notificações estão ativadas. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.